Livro Caminho, Verdade e Vida. Chico e Emmanuel. Lição 15, intitulado Conversão. Passagem bíblica, Lucas, capítulo 22, versículo 32. E Jesus disse: E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Considerações de Emmanuel. Não é tão fácil a conversão do homem quando afirmam os portadores de convicções apressadas. Muitos dizem: eu creio, mas poucos podem declarar: estou transformado. As palavras do Mestre a Simão Pedro são muito simbólicas. Jesus proferiu-as na véspera do Calvário, na hora grave da última reunião com os discípulos. Recomendava ao pescador de Cafarnaum confirmasse os irmãos na fé quando se convertesse. Acresce notar que Pedro sempre foi o seu mais ativo companheiro de apostolado. O mestre preferia sempre a sua casa singela para exercer o divino ministério do amor. Durante 3 anos sucessivos, Simão presenciou acontecimentos assombrosos. Viu leprosos limpos, cegos que voltavam a ver, loucos que recuperavam a razão, deslumbrar-se com a visão do Messias transfigurado no labor. Assistir à saída de Lázaro da escuridão do sepulcro e, no entanto, ainda não estava convertido. Saíram necessários os trabalhos imensos de Jerusalém, os sacrifícios pessoais, as lutas enormes consigo mesmo, para que pudesse converter-se ao evangelho de dar testemunho do Cristo aos seus irmãos. Não será por si maravilhar tua alma ante as revelações espirituais, que estarás convertido e transformado para Jesus. Simão Pedro presenciou essas revelações com o próprio Messias e custou muito a obter esses títulos. Trabalhemos, portanto, por nos convertermos. Somente nessas condições estaremos habilitados para o testemunho. Voltando a Lucas 22, deparamos que realmente estava chegando a Páscoa. E Jesus disse a Pedro e João: Ide, preparai-vos a Páscoa para que os comamos. E eles lhes perguntaram: Onde queres que a preparemos? E ele lhes disse: Eis que quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segue-o até a casa em que ele entrar. E direis ao pai de família da casa: o mestre te diz: onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Foi aí que foi preparado o local onde eles encontraram pela última vez. E ali Jesus declarou a cada um as suas importâncias. E disse: hoje faremos a última ceia. Partirei para a casa do Pai. E nesta noite, um de vocês irão de me trair. E entre eles viera a discussão. Quem que vai trair Jesus? Quem vai trair o Mestre? E Pedro, que era mais chegado a Jesus, disse-lhe: Jesus, eu jamais o trairia. E Jesus lhe disse: Pedro, esta noite, antes que o galho cante, você me trairá 3 vezes. E afastaram para um local onde todos os discípulos o acompanharam. E lá
Jesus foi para o monte sozinho orar e orou com muita intensidade. E mais tarde voltou e os discípulos estavam dormindo. E ele os acordou e disse: não durma, porque está chegando a hora. Não demorou muito tempo. Olha quem chega com os soldados para prender Jesus. Judas. Aí os discípulos ficaram revoltados e chegaram a cortar a orelha direita de um dos soldados comandados. E Jesus disse: não. Pegou a orelha e colocou no lugar e o curou. E aí ele seguiu preso. E aí nós conhecemos a história muito bem, como que isso sucedeu. Mas Jesus nunca condenou ninguém, nem acusou ninguém. Ele simplesmente voltava à pergunta para dar a resposta a quem o questionava. Jesus, realmente, ele é o guia, ele é o mestre. Ele veio à Terra para demonstrar como que é o caminho, como que são as dificuldades. E nós temos que buscar o entendimento em nossas renovações. Porque Jesus sabia o que ia acontecer. Jesus já tinha todo o conhecimento. Porque ele é um espírito evoluído. Agora nós estamos iniciando as nossas caminhadas na evolução espiritual. Mas ele não nos furtou o direito na demonstração do caminho. E muitas vezes dizia: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só chegará ao Pai através de mim. Esse de mim é sobre os seus exemplos e as suas atitudes perante os problemas. Jesus curou cegos, limpou leprosos, mostrou diversas vezes todos os seus poderes, todos os seus domínios. Mesmo assim, o próprio Pedro demorou a converter-se. Por isso que Jesus disse no versículo 32: e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Então, meus nobres amigos, é necessário que realmente possamos professar a fé. Porque se Pedro teve que ouvir tudo isso, imagine nós, que não tivemos a oportunidade naquela época, talvez até sim, mas nós não temos certeza. Uma certeza eu tenho: eu não fui o discípulo de Jesus naquela época. Se realmente eu tivesse andado com Jesus e entendido a palavra, certamente hoje eu não estaria aqui, nesse planeta. Não quer dizer que ele seja ruim. Afinal de contas, nós estamos falando do planeta azul. A nossa casa, a nossa escola. Por isso é bom que a gente entenda esse versículo. Como disse Jesus: mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Eu quero demonstrar para os meus irmãos a minha caminhada, a minha fé em uma vida eterna, com todos os direitos ofertados pelo Criador. E eu tenho certeza que um dia eu chegarei lá, como qualquer um que esteja ouvindo e assistindo esse vídeo, como todos os nossos irmãos que estão no planeta Terra e que já foram desencarnados e estão aguardando outras oportunidades para reencarnar
Mas só assim construiremos uma casa na casa do Pai, como diz Jesus. Com muita fé e muita atitude e muita reforma íntima, lutando contra as coisas que nos levam para o caminho do mal. Vamos fazer de tudo para que não venhamos conquistar novos problemas, novas dívidas, e sim resgatar o que viemos fazer aqui nessa oportunidade maravilhosa. Que Deus nos abençoe, e eu sempre gosto de lembrar: Deus no comando e Cristo nos exemplos.